Eu falo tanto com essa mulher, aí na hora de gravar com ela eu fico o quê? Intimidada, com vergonha. Aí, tem coragem isso? Tem. É real. Morrendo de vergonha. Ah, imagina por quê? Sei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Kate, sou professora de dança e eu estou aqui com a Nilza Leão, que veio direto de Minas Gerais, para bater um para bater um papo com vocês. Ela é uma das profissionais que eu mais adoro acompanhar e faz um trabalho muito bacana de pesquisa. Ela é uma pesquisadora e não dá para te chamar de pesquisadora? Sou uma... Eu faço pesquisa, mas eu acho que sou mais curiosa. Não, curiosa? Estudiosa. Mas dentre as estudiosas, ela é minha preferida. Passei durante um tempo numa instituição que me mostrou, assim, onde eu conheci a importância da teoria e tudo mais. Mas nos últimos tempos, hora ou outra, quando eu tô entrando dentro de uma sala de aula ou outra, na parte prática, eu escuto uma história de que teoria, de repente, pode não interessar tanto. As pessoas não estão tão interessadas assim. E aí, eu queria perguntar pra ela, que estuda muito teoria, que o trabalho dela tem muito de teoria, né? A Nilza, ela trabalha com cursos online e tem muita coisa teórica pra trocar com a galera. O que ela acha disso? Porque se fosse assim, Nilza, como que você sobreviveria se as pessoas não tivessem interessadas em teoria? Na verdade, assim, eu ouço muitas professoras se queixando de que as bailarinas não estão interessadas em estudar, né? De que não valorizam a teoria, né? E são algumas coisas que eu ouço. Não é a minha vivência. Eu não sei se é porque eu me posiciono sempre com como é importante a teoria, você situar, porque a partir do entendimento que você tem da dança dentro de um contexto maior, você sabe o quanto que você pode inovar ou não. E dependendo de onde você vai dançar também, porque uma coisa é você dançar num ambiente árabe que valoriza muito a cultura, aquela cultura, na outra você dançar para um público leigo, né? A outra é você querer propositalmente fazer uma fusão com aquele material que você tem, então tudo isso interfere, né? Então se você sabe de onde você está partindo, você sabe buscar várias direções, aí você sabe onde criar, porque se você inventa é outra história, né? E eu não tenho essa vivência, então eu não sei se é porque eu já me posiciono como uma pessoa que valoriza a teoria, eu atraio muitas pessoas que têm interesse na teoria. Agora, eu percebo também, eu acho que o professor, ele tem o papel de mostrar para o aluno a importância da teoria, né? De despertar esse interesse e essa valoração no aluno, porque ele às vezes não está ligado nisso porque ele não tem a menor ideia do que a teoria pode fazer pela dança dele. Total. Né? Teve uma vez que a gente estava conversando sobre teoria e eu lembro que você falou uma coisa muito interessante que muitas vezes a teoria também ela é usada como uma forma, e aí ela falou de um jeito que eu falei, é isso, amigos, como uma curiosidade. Exatamente. Destrincha melhor. Então, assim, as pessoas não sabem o quanto que a teoria pode realmente ajudar. Por quê? Ah, vamos estudar Saíde? Vamos estudar Saíde. Olha, Saíde é uma dança que vem do sul do Egito e você pode dançar com bastão e você usa roupa XYZ. Vamos dançar? Pronto, a teoria já foi. Né? Ah, Halige vem, significa referente ao Golfo Pérsico e a gente pode usar essa bata aqui e vamos dançar? A teoria já acabou, a teoria achando que isso é teoria. Isso não é teoria, isso é uma informação que está sendo dada e que é tratada. E aí entra o segundo ponto, né? Uma coisa é você falar de teoria de uma forma muito rápida e não trabalhar os aspectos teóricos da dança, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que acaba sendo decorrência do primeiro, é tratar a teoria como uma curiosidade. Olha que curioso, é uma dança do sul do Egito. Oh, é mesmo? Que legal! E acabou. Pronto, vamos dançar. E aí vamos preocupar em fazer o 8, vamos preocupar se é na meia ponta, se não é na meia ponta. E a gente não sabe nem onde é o Golfo Pérsico, não aparece um mapa, não aparece um registro, você não sabe nada, né? O que significa ser uma dança do Golfo? Quem são essas pessoas? Onde elas estão localizadas? Onde elas vivem, o planeta? Que comem, o que... como se vestem? Como se vestem? Como se movem? Né? Então, assim...
o que significa ser uma dança do Sul? Quem são as pessoas que vivem lá? Por que elas dançam dessa forma? No Sul só tem essa dança ou tem mais outra? Né? Ou não? Como que é isso? Como é que a dança é tratada socialmente? A mulher dança? Não, tem muitos lugares em que a dança não é mostrada para o público, e aí às vezes a gente pensa assim, a mulher em público não dança porque tem uma conotação sexual. Não, às vezes não é isso. Às vezes a mulher não dança em público, mas o homem também não dança, porque a dança não se faz em público. Não é porque ela é pecaminosa, não é porque ela é sensualizada, não é nada por isso. É porque isso é um costume particular. E o público e privado é tratado em diferentes países árabes de formas diferentes. Né? Então, assim, você tem que entender por que a mulher núbia dança toda vestida dos pés à cabeça, toda tampada. É uma questão religiosa? Não, é uma questão climática. Né? E isso tudo define como que ela vai dançar, como que ela vai se vestir, por que é daquela forma. Então a teoria, ela tem que ser muito mais bem explorada, não é uma mera curiosidade, ela define a dança. E se você não sabe, se você não tem essa experiência de como define, né, de como que aquilo interfere na forma de você fazer um determinado passo, você vai para que eu vou ficar 15 minutos aqui falando de uma coisa que eu não vou levar para minha dança? Eu também não... E por que eu vou ficar ouvindo, Por né? que eu vou ficar ouvindo? Se no final das contas eu vou só me preocupar com o tamanho do meu oito, se eu faço na minha ponta, se eu não faço, se eu faço um passo mais bonito ou menos bonito, se eu faço uma coisa impactante ou não faço. Então, se eu não vou trazer isso, se isso não vai determinar se eu faço o passo assim ou se eu faço o passo, sei lá, de uma assim, né? Se eu faço empurrando ou se eu faço rápido, se a teoria não define isso, eu não preciso da teoria. Agora, se eu entender que isso aqui, né, tá na teoria, como tá, por exemplo, na dança beduína que a gente vai fazer, aí eu vou fazer assim, eu não vou fazer assim. E você sabe que a teoria Isso já muda me tudo. salvou até em concurso, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma banca e eu já tinha falado pra eles, pra galera, eu falei, ó, eu não quero fazer folclore. Por quê? Eu estudei pouco, né? Na minha concepção, eu acredito que eu estudei pouco folclore. Muita coisa eu não acho que seja da forma como foi me passado. Eu que estudo folclore quase todo dia, ainda acho que Acho que estuda pouco. Então, mas você sabe que eu acho que eu estudo mais do que muita gente que se colocou na banca? Porque no fim das contas eu acho que me mandaram mensagem falando, meu, você foi a única que não falou que Gauase tinha que alongar o braço, entendeu? E que não tinha que fechar a perna. Porque assim, eu já tinha estudado um pouco, visto, e não porque eu dancei Gauase. Eu fiz um pouco com a Babi Ladeia, né, mais recente, assim, fiz com a Carol Louro, há uns anos atrás, mas eu li bastante coisa a respeito. Li algumas características e tal. Então, na hora, no concurso, ali, assim, pra mim tava incrível, tá? Deu pra entender qual era a proposta das meninas, porque, se eu não me engano, eles não falavam, na ficha não tinha qual era o estilo de dança. Tanto que na mesma categoria tinha uma Meleia. Eu acho que o povo quase deu na minha cara, porque eu coloquei lá que não era folclore. E aí, depois vieram falar, não, mas é folclore e tal. Então, assim, a falta de teoria muitas vezes coloca quem tá na banca numa cilada, quem tá em concurso numa cilada também, né? E muitas vezes você tem que... eu ouvi uma vez também de um músico sobre musicalidade, na parte teórica. Você tem que comprar uma ideia, uma teoria, acreditar nela e ir. Na parte da dança é assim também, porque também tem uma ideia de... Ai, gente, essa não é a verdade absoluta. A galera tá com muito medo hoje de chegar e falar, olha, eu estudo, eu sei do que eu tô falando e é isso aqui, ó, com propriedade. Ah, não tem uma verdade absoluta, é a minha opinião, porque eu acho que também difere a questão da opinião para um estudo com embasamento. Opinião eu acho que é uma coisa, penso eu. Eu já tenho uma postura bem diferente, porque assim, inclusive... A Márcia Dib, né? Uhum. Que é a outra também. Uma grande parceira minha e tudo. Mas a Márcia, ela fala uma coisa genial, absolutamente genial. Que ela fala que a gente está num mundo de customização. Eu quero pegar a dança e adaptar ela a mim. Eu quero customizar a dança para mim, do meu jeito. Tipo a fé. Né? Então, assim, eu quero dançar do meu jeito. Veja bem,
o fato de você conhecer a dança de raiz não significa que você está tolhida na sua liberdade de expressão. Né? O fato de você conhecer a dança raiz te dá muito mais elemento de criação do que você não entender e você não fazer a menor, porque é muito claro. Você acha que rola algum medo das pessoas se aprofundarem muito no que é raiz e perder a liberdade delas? Muita gente fala isso, mas gente, pelo amor de Deus, quando é que conhecimento tolhiu a gente? Pelo contrário. Conhecimento em todas as áreas do mundo, que não seja só a dança. Conhecimento é o que te liberta. Sim. Porque é muito claro quando você vê uma pessoa dançando e você vê claramente que ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, porque todos os elementos que ela colocou naquela dança não fecham, a dança não fica compreensível, não tem nada ali que encaixe. Agora, quando você vê que a pessoa conhece, ela sabe criar uma linha de pensamento, de significado, de ordenação das coisas que você entende perfeito, você sabe que aquela pessoa estudou para fazer aquilo, né? E com aquilo ela pode dançar tanto raiz como ela pode dançar o performático. Eu distingo o que é dança e o que é performance. Dança, para mim, se você fala que você vai dançar Gawase, eu quero ver uma Gawase, eu quero ver uma dança Gawase. Eu até distingo o que é uma bailarina Gawase e o que é uma dança Gawase, mas só isso aí já é material para um outro vídeo. Mas assim, se você diz que você vai dançar, fazer uma dança Gawase, eu espero uma dança Gawase, ponto, final. Agora, se você vai fazer uma performance Gawase e explicar isso dentro de um contexto, você pode criar 250 milhões de coisas usando a dança Gawase e alguns elementos. E aí você falou um negócio. Isso é um aspecto. A outro aspecto, só para terminar essa sua pergunta, a outra questão é que uma das coisas que eu fiz questão absoluta de me posicionar como professora é falar de errado na dança, de certo e errado. O que é certo e o que é errado? Você não vai conseguir convencer o neguinho da Beija-Flor a fazer um arabesque com um grand battement e uma sequência de 5 piruetas com atitude e dizer que você está sambando. O samba não tem esses passos. Esses passos, eles não fazem parte do escopo do samba. Não é samba, você está fazendo outra coisa. Então não venha me dizer que você colocar um atitude com um arabesque, com um pirueta e num samba e falar que você está sambando, o neguinho da Beija-Flor vai falar, poxa, você fez uma performance muito linda usando o samba, mas filha, você não sambou. Sim. Senão você entra num processo de descaracterização total. Não, a dança tem certo e tem errado sim. Você tem passos que fazem parte do repertório da Gawase, do repertório do Ragala, do repertório do Falar, e seja lá o que for. Tem. Você quer fazer uma fusão desses elementos e quer criar uma performance diferente, você é livre para isso, ser artista. Você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que saber. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Então, desculpa, existe certo, existe errado. Eu posso questionar sim. Senão a gente vai estar querendo customizar a dança. A dança, para mim, o meu Ragala vai ser o meu Ragala. Peraí, existe uma dança Ragala, existe uma história, né? Se eu quiser criar a partir disso, me dá licença, eu sou artista, eu vou criar. Mas dizer que eu estou fazendo Ragala de raiz, eu não estou fazendo, né? A outra coisa que você perguntou é que, então, eu posso questionar, eu devo questionar, eu questiono a todo momento, para mim existe certo e errado, porém, a gente não precisa, uma coisa que eu acho que a gente tem que acostumar muito quando a gente fala de cultura, né? E até de arte, mas eu vou pegar mais a cultura. A gente tem que aprender a trabalhar com falta de unanimidade. Entendi. Né? A gente não precisa pensar igual, a gente precisa ter um bom conhecimento de base daquilo que a gente vai fazer e em função daquilo a gente pode até trabalhar diferente. Por exemplo, tem muitas bailarinas e até alunas e tal, tem uma preocupação tremenda com o nome de passo. E olha que eu sou uma pessoa que eu adoro conceito, eu adoro conceituar as coisas para depois falar sobre as coisas. Mas em relação a passo eu não me preocupo, né? Porque eu acho, mas isso é meu,
Você pode ter uma tara absoluta por nomear passos e tá tudo certo. Desde que a gente consiga destrinchar o humor do passo, as técnicas possíveis, né? O passo dentro de determinado contexto, porque a gente sabe, porque tem uma base, tem um conhecimento ali coerente por baixo, tá tudo certo, a gente pode discordar. Eu vou dar um exemplo claro, assim, o que eu chamo de músicas clássicas, né? Eu tenho uma forma de classificar músicas clássicas e uma forma de classificar a música pop. Eu não uso, por exemplo, o termo vou dançar uma moderninha, uma música moderna. Eu não uso isso, porque isso pra mim não diz absolutamente nada da dança. Posso dar uma pausa? Esse é um ponto também que me fez mudar muito quando eu comecei a entender os períodos históricos da dança. E aí, tipo assim, tem esse termo clássico, moderno. Minha professora, inclusive, de dança, ela falava assim que balé é balé, não precisa falar que é clássico. Porque o balé, da forma como ele é daquele jeito, ele acontece no período clássico. Não precisa, o clássico é um período, não é o nome já da tá dança. intrínseco à dança. Já tá intrínseco à dança. Então, esse termo moderno, ele acaba entrando muito nesse lugar de período. E aí isso é muito amplo. Eu trabalho pegando essa questão, por exemplo, do período, mas também que eu acho que está ligado, né, que tem a ver com a revolução da música, sim, na época, né, e tudo o período moderno, né? Então a gente já vai falar Então assim, a gente tem que contextualizar, a gente tem que definir do que a gente está falando. E dentro disso, olha, Elaine, eu acho que a música clássica são aquelas músicas que têm esses conceitos, as músicas pop são esses. Nilza, eu entendo de uma forma diferente, eu já entendo isso, eu já entendo, por exemplo, o clássico a partir da erudição, você já pega dentro de um contexto histórico. Mas veja bem, esses dois olhares fazem sentido. Esses dois olhares a gente não está tirando do nada. Eu estudei e busquei um conceito, uma coisa que faz sentido para mim, que explica tudo. Ou que explica grande parte, né? Mas a gente também tem que ligar que, assim, por exemplo, alguns conceitos, né, teóricos, que nem, por exemplo, da música e até mesmo da dança, tem muita coisa que eu estudo que tem a ver com história, que não tá falando mundo, tá contando mais a história do Ocidente também. Tem o outro lado, que aí você tem que ligar com o que estava acontecendo lá, porque em muitos aspectos a gente evoluiu mais do que lá. Mas, pois esses diferentes pontos de vista nos faz comunicar. Quando você conceitua do nada, música moderna e música cantada, aí você pegou um conceito muito ruim, que não é verdade, que não explica, aí sim você cria confusão. Que é uma teoria inventada. É um fake news. Pronto. Fake news. Cara, é a melhor resposta. É um fake news. Assim, é a preguiça da preguiça de fazer uma pesquisa. Vamos classificar aqui. Como que a gente pode fazer isso? Putz, a maioria são cantadas. Músicas assim são cantadas. Pronto. Aí você pega um árabe pela frente, é cantado e é clássico. Na primeira esquina, acabou a tua teoria. Então, assim, eu acho que é isso. Se você tem conceitos, você tem um escopo que define bem aquilo e você tem outro, a gente não precisa ter unanimidade na forma de pensar, mas a gente precisa entender a linguagem uma da outra. Quando você faz isso, você produz mais conhecimento e aí você está no caminho certo. E essas teorias, por mais que elas se diferenciem por conta do que está acontecendo, é muito louco. Eu até brinco, né, quando o povo fica nas redes sociais, porque até estudar história me fez entender sobre processo criativo. Então hoje é muito difícil eu pensar que alguém copiou alguma coisa sobre o que eu estou pensando, porque muitas pessoas estão pensando ao mesmo tempo. Então muitas vezes o que aconteceu aqui no Ocidente, mesmo lá no Oriente, alguma coisa um pouco mais atrasada, de repente um pouco mais adiantada, em algum momento se encaixa. Você faz e fala, cara, isso daqui comunica com isso daqui. Tipo, não fica também tão descolado assim, sabe? Eles podem fazer dar uma mãozinha aí, dar uma juntada. Tem horas que eu me pego vendo isso, assim. Quando eu vou estudar música, que eu já estudei música ocidental, música erudita, clássica, nossa, aqui no Ocidente. E eu pego o livro da Márcia Dib e tem coisa que facilmente dá pra associar, dá pra ver um conceito similar. Mas tem muita coisa diferente também, o olhar deles e tal. Mas é muito legal, é enriquecedor, é isso que você tá falando. E aí quanto mais diversidade de opiniões, mais você cresce. Eu acho que você tá num caminho errado quando você começa a pegar um monte de opinião que te deixa perdida.
Então, mas aí... Que não responde nada. Mas aí a minha dúvida, porque até em vários aspectos, hoje o discurso em tudo, não é só na dança, tá muito na base da opinião, isso tá me deixando muito frustrada. Porque Tem coisas que não estão em discussão. Então, tem coisa que não dá pra ser opinião, velho. Isso tem coisa que tem que ter um embasamento. Você tem que ter um estudo, tem que ter estudado, você tem que falar, eu sei do que eu estou falando e eu falo com propriedade sobre isso. Porque opinião, eu posso criar opinião partindo do nada. Partindo do que eu acredito sem base em coisa alguma, a não ser nas minhas próprias experiências, sem deixar de olhar na redoma do meu umbigo. E aí eu acho muito complicado. Isso está acontecendo muito por conta da internet, né? Todo mundo pode entrar e dar a sua opinião sobre qualquer aspecto, né? Isso está acontecendo direto, está acontecendo na política demais. E tem coisas assim que não está em questão, não importa a opinião, não está em questão, não está em discussão. Eu vou até dar um exemplo agora que... Olha, eu fico até assim, ó, quando eu falo disso, eu fico assim, ó, eu vou relaxando. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo... eu estava chegando aqui e aí eu me conectei, né? E aí eu vi que uma menina deixou um recado, até não muito educado, no meu canal no YouTube, no vídeo antigo que eu gravei, que a Shakira e a Beyoncé não me representam, né? Tá. E em que eu faço uma discussão assim, primeiro, eu amo a Shakira, segundo, eu adoro a Beyoncé. Né? Mas não é essa a discussão que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a discussão de que... E aí, quem quiser vai lá e assiste. Dá uma olhada, é da hora o vídeo, eu já assisti, é maravilhoso. Foi quando a Beyoncé apareceu dançando então, o Kansum. Maravilhosa. Que é outra e que as pessoas... E que na verdade o meu vídeo sai em defesa delas, na verdade. Que e as pessoas cobram que elas têm que saber quem foi o Kansum, quem foi... Tem nada, não, velho. gente, elas são... cantoras pop. E eu falei que elas não me representam num sentido de que elas não são bailarinas de dança do ventre. A gente tem que cobrar a coerência de quem estuda dança do ventre. Quem estuda dança do ventre tem que fazer quem representa a dança do ventre. Quem é cantora pop vai pegar a dança, a música, e ela vai fazer o que ela quiser, ela vai fazer outra coisa. Eu posso pegar um forró, eu posso pegar um samba, eu posso pegar um tango, eu posso pegar um zouk. Com batida da um Kansum. Agora tu imagina, um pouco mais íntimo. Eu posso fazer o que eu quiser com a dança do ventre. Eu não preciso estudar a teoria do zouk, do sei o quê, porque isso não é desrespeito à dança, não tem nada a ver. Então, na verdade, o meu vídeo estava na defesa delas, que a gente não poderia cobrar, porque elas não representam a dança do ventre. O que eu quero dizer não representam? Você vai num festival de dança do ventre, no workshop, a Shakira tá dando aula lá? É a Beyoncé que vai dar aula de tárabe? Não é, gente, elas não representam, isso não quer dizer que elas não sejam excelentes naquilo que elas fazem. Elas são ótimas cantoras, dançam só até. não são representantes da dança do ventre. Aí a menina escreve lá, poxa, pera lá, você tem que admitir que Shakira dança desde, sei lá, 8 anos de idade, né, e tal. Eu olhei e falei assim, gente, isso não tá em questão. Não é essa a discussão. Sabe? Então entra nessa questão, não é essa a questão, isso não está em discussão. O que está em discussão ela não é professora de dança do ventre, ela não é bailarina, exímia bailarina, ela não se posiciona como, ela não quer ser. Ela tá pegando um ponto que tem sim, é uma característica da dança do ventre, que tem a ver com a cultura dela. Não, e que tem a ver com a cultura dela. Ela é descendente, aprendeu a dançar pequenininha e tudo, mas por causa disso ela é minha representante de dança do ventre. Como profissional, eu vou fazer ballad com a Shakira? Não. Eu não vou estudar Said com a Fifi Ábido, por exemplo. Agora vai ter gente se batendo aí na cara do outro lado. A Fifi Ábido não dança Said, gente. Ela balança o bastão. Ela dança ballad com bastão. E todas as danças que ela tem até um convite, ela vai numa emissora libanesa. Ela faz uma performance. A música tá lá como Said e tudo, mas ela não tá fazendo Said. Mas ela faz uma performance? Seria uma performance? A Fifi tá fazendo Fifi. Pronto. A Fifi tá fifizando. Não significa que porque a gente admira o trabalho de alguém que ela vai estar 100% certa, né? E ela vai representar tudo, né?
Então, assim, tomar cuidado também, porque eu vejo, nossa, vão ter alguns vídeos pra sair aqui no canal falando sobre essa questão de, mestres egípcios que disse, eles que disseram, eles que falaram, porque tem outras coisas também nesse ponto da história que os mestres egípcios também têm as questões deles, e que aí a gente, muitas vezes... Tem os preconceitos Pois deles. é, os preconceitos deles, e aí ao invés da gente falar, ok, a gente tem que virar e falar, não, Iglis, vocês são tão maravilhosos, solta isso daí pra lá. A gente tem que mostrar pra eles que tem valor naquilo e não deixar eles serem engolidos, porque eles já são povos, né, que sofrem muito com a questão até mesmo política, de serem atacados o tempo todo, de ter gente em cima deles e guerreando e com interesse. Porque pra você conseguir entrar num país e invadir um país e guerrear com ele, você precisa o quê? Rebaixar esse cara, velho. Você tem que colocar ele no pó do pó, você tem que falar que ele não presta. Para quê? Para nada. Então, eu vejo muito isso no povo árabe. Ou tentando... Não dizer, todos os árabes. Não todos. Mas assim, uma parte deles ou tentando desmerecer o que tem, falar, não, isso não é digno, isso não é legal, tira, esconde, é proibido, ou Pra tentando você colonizar, né? ou tentando modificar. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho um professor em particular que eu amo muitíssimo. Se eu pudesse, eu fazia aula todos os dias. Não mora aqui, né? Ele é egípcio e tudo. Mas toda vez que eu vou conversar sobre Chab com ele tenta sair meio de tangente. Não é Chab, não é Chab. O Maharagana? Não, qualquer Chab. Qualquer. Qualquer Não, porque um. tem o Maharagana que eu acho que é o mais... Não, qualquer. Isso é Chab. Veja bem, eu depois, até quando eu fui conhecendo esse professor melhor, eu fui percebendo que ele tem um preconceito com Chab. Então, assim, a gente tem que entender a cultura onde esse cara está inserido para que ele passe informação também. Não precisa ir muito longe. É só você aí, brasileiro, que tá assistindo esse vídeo, parar e pensar quais são os preconceitos que você tem com a sua própria cultura. Tipo, você não gosta de funk? Você acha axé uma porqueira? Você não gosta de forró? Você prefere as músicas americanas? Você não conhece nenhuma música de MPB? Pronto, tá aí, meu bem. E não deixa de existir, não deixa de ser sua cultura, não deixa de ter... Assim como outras pessoas veem valor, né? Vem outras pessoas aqui, olham pro nosso funk, adoram. A gente tem que se despir, né, desses preconceitos para poder entender a essência da dança, né? Então, e aí a gente muitas vezes consegue entender esses preconceitos estando de fora. Sabe aquela história? Quem tá de fora vê melhor, né? Se a gente não conseguir ver melhor, e assim, muitas vezes não é desmerecer os mestres árabes, pelo contrário, eles têm muito, lógico, pra enriquecer a gente. Mas algumas coisas a gente tem que perguntar o porquê. Eu acho que é isso. E outra coisa, e perceber que existe um preconceito na hora dele falar, faz você entender a realidade da dança. Isso é um elemento de aprendizado, isso não é um elemento que tolhe o aprendizado. Isso, é um sinal vermelho ali. Não, peraí, vamos entender melhor isso. Por quê? Aí quando você começa a estudar, você começa a ver outras pessoas que não têm, você começa a ir ligando os pontos, né? Por isso que eu falo assim, estudar a teoria... além de ser uma coisa, você tem que dar um valor à teoria tanto quanto você dá valor à prática, né? Em iguais proporções, uma coisa não substitui a outra, não se sobrepõe a outra. Você tem que estar aberto o tempo inteiro, né? Porque a todo momento você está aprendendo elementos novos, né? Por exemplo, agora eu estudando essa dança beduína, eu fiz o caminho exatamente contrário, né? Você foi pra dança, depois pra teoria? Não, eu já tinha estudado a teoria dela, né? E estava fazendo a prática. Quando eu fiz a prática, né, e orientada muito pela Márcia, porque a Márcia que trouxe essa coreografia e tudo, a gente vai dançar junto, mas ela que me apresentou a coreografia, a gente está estudando junto e tal, à distância, né, agora a gente vai começar a treinar juntas. Depois que eu estudei a teoria com ela, partimos para a prática, e aí eu fui observando, porque ela foi me pedindo determinado tônus muscular, que eu fazia a primeira vez, conseguia fazer. A segunda, meu braço já não ia mais. Eu já não fazia mais. Depois você me conta qual é, que eu vou te dar uns exercícios de bio. Tá bom. Quero. Que dá umas pancadas. Quero. Aí eu fui vendo a dificuldade, depois eu virei pra ela e falei assim, Márcia, meu Deus, essa mulher tem que ter um braço muito forte pra fazer isso. Ela falou, olha, ela mata animal pra comer. Ela carrega um monte de coisa nas viagens dela, nas caravanas dos desertos. Como é que essa mulher não tem o braço? Aí a gente começou então, a trabalhar, né,
e aí ela me contar mais sobre a história e tudo mais. Então, assim, de experimentar a dança com tônus correto me fez explorar ainda mais a teoria. Questionar quem era essa mulher. Né? Ó, um exemplo que a gente faz, é um erro enorme que a gente comete. Quando, por exemplo, você vai estudar, eu não gosto de falar Halige, né? Erax Nachat, na minha opinião, denominar faz muita diferença. Eu sei que para outras não fazem, eu respeito, não, mas para mim fez. Ela fez toda a diferença para eu entender a dança. Primeira coisa que você já fez aula de Halige na sua vida? Qual foi a primeira informação que você recebeu na hora que a professora foi te ensinar o que é Halige? Ela me falou que era uma dança feita por mulheres. Não o que é Halige? Não foi o que é Halige, não? O que é Halige? Ela falou o termo, você diz? Não. Eu acho que até falou que era um termo do golfo em específico e tal. Eu acho que ela até falou, porque é exatamente isso. Na hora que você entra em sala de aula, eu arrisco dizer, talvez você não esteja lembrando, ou com você tenha acontecido diferente, mas eu acredito que com grande parte das bailarinas é isso. Na hora que você fala, nós vamos aprender Halige. Halige significa golfo, ou relativo ao golfo. E aí começa a falar que é uma dança de mulheres. Vai que eu não posso ser injusta também, mas acho que isso foi quando eu peguei pela primeira vez, 2002, não, 2003. Sim. Eu não me lembro mas bem. É o geral. E essa informação, ela é correta, corretíssima. Mas é a primeira, e ela é talvez a informação mais preciosa que a gente tem a respeito dessa dança. Uma das mais preciosas, e é a primeira informação que a gente joga fora. Ao ponto de falar, eu acho que ela falou alguma coisa. E aí, quando você vai dançar, você pega uma música da Tunísia, você pega uma música da Síria, libanesa. Meu Deus, se Halige remete ao golfo, como é que você pega uma dança, uma música lá do Maghreb? Então, mas você sabe no outro continente, na África. Você sabe que a outra que eu peguei, que eu fiz... Você percebe como há uma total desconexão entre teoria e prática? Você recebe uma informação, joga fora, vamos dançar. E aí você pega uma música diferente. Mas você sabe que eu nunca me apresentei por criação minha? Quer dizer, mentira. Teve uma vez que a gente deixou umas alunas montarem, na época que eu tava com o estúdio com mais duas amigas na época. A gente deixou umas alunas dançar Halige numa balada árabe. Aí chegou um músico árabe em mim e fez assim: o que elas estão dançando? É dança indiana? Falei, nunca mais, não bote, e se for... Não, mas porque a pessoa tinha aprendido no outro lugar que a gente fez aula e tal. Eu falei, não, isso não é Halige. Ele virou e falou, não é Halige isso daí. Mas também, eu não sei, porque tem horas que os músicos também dão umas informações meio babadas que não, né, a gente tem que dar uma segurada. Que é o que eu falei, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com as informações mestres árabes, não é porque a pessoa é egípcia, porque a pessoa é do país X que ela vai saber do que ela tá falando. Que nem eu moro aqui no Brasil e se alguém perguntar pra mim de cavalo marinho, eu não sei nada, velho. Eu só sei que é uma dança brasileira. De onde é, pra que serve, quem fez, não sei. E aí tem uma outra coisa, assim, eu acho até que a gente já pode finalizar esse vídeo, que já tá coisa pra caramba, a gente fala bastante. Mas assim, pra finalizar, eu acho que tem uma coisa muito importante, que você até no início do vídeo, você falou, não, porque os árabes, é uma coisa muito importante que a gente entenda que o mundo árabe não é um bloco só. Não, são 22 países. Né? É 22 países e ainda distribuído em 2 continentes diferentes. É real. A questão é continental ainda por cima. Então a gente tem que entender, quando a gente está falando de árabe, existe uma diversidade enorme. A Márcia Dibi, ela fala muito sobre isso, né? Diversidade nos países árabes. Um país árabe não é igual ao outro. Não, eles não, nem não se é. Ele não consegue nem traduzir o árabe do outro. Né? A então, língua isso é diferente, né? É interessante, assim, são coisas diferentes, são mundos diferentes, são universos diferentes, então você tem que contextualizar muito, estudar dentro daquilo, porque às vezes um egípcio, para ele falar de uma música, de uma dança libanesa ou de uma dança do Golfo, ele tem que estudar isso do mesmo jeito que nós brasileiros estamos falando da cultura árabe, mas a gente tem que mergulhar e estudar para poder falar, senão a gente não vai conseguir Você falar. toma uns baques, que nem o dia que eu peguei o mapa pra olhar e eu falei, cara, tem um país, eu não vou lembrar agora não. Primeiro passo. Mas tem um passo, mas tem agora eu não vou lembrar, tá, gente, que eu sou muito ruim pra decorar não, mas na época eu tava estudando alguma coisa e eu peguei e eu vi que um país tinha, não me deixa errar agora, ou me ajuda. Eu sei que eu dei de cara com umas coisas que eu falei, não acredito, com as Europa, tem também, não tem?
Você deve estar falando mais da área lá em cima, né? Você tem Líbano, você tem faixa de Gaza, você tem... Eu sei que é umas coisas que você toma uns não baques, sei, agora você eu tenho fala. que ver, de cabeça eu não lembro não. Você fala, mano, então é legal. E aí, uma outra coisa também que me ajudou muito a teoria é esse lugar que a Nilza falou. Assim, você tem Tunísia, você tem outros países, tem uma influência muito grande da Europa também. Então, isso tudo você tem que ir pro mapa. Europa. E aí você começa a entender as questões que rolam lá também. Nossa, você muda o olhar, gente. Teoria é vida. Eu aprendi isso com uma professora de música minha, que um dia eu vou contar pra vocês aqui no canal. Poxa, agora eu tô curiosa. Cadê o meu... Quero olhar o mapa da Rússia. Calma, a gente olha depois, porque a gente ainda tem coisa pra fazer. Se a mulher quer fazer 250 coisas em 2 horas e ela quer olhar o mapa, ela quer colocar... Não dá pra colocar isso. E a gente ainda tem que conversar. Eu quero conversar com você sobre a questão corporal. Você tem toda uma formação de dança contemporânea, como é que isso, né? Como é que essa formação da dança contemporânea ela pode estar influenciando, trabalhando a favor do estudo da dança do ventre. Entendi. Tá, que na verdade eu estudei numa instituição que tem uma coisa bem forte, assim, pro lado da dança contemporânea e tal, pra questão do corpo. Onde a gente perde bastante os nheca-nheca com o corpo, né? A coisa do vulgaridade a gente tira do vocabulário. Exato. Mas a gente vai continuar essa conversa onde? No canal de Nilza. Então você vai pra lá agora, porque aí agora lá a gente vai falar sobre corpinhos, preconceitos e afins. Legal. Então tá. Obrigada. Fora isso, se inscreve no canal da Elaine, se inscreve no meu canal. Vai lá visitar a Nilza. Leão, curte, compartilha. Tem muito vídeo babadeira lá, gente. Vai lá. Muita coisa. Essa mulher arrasou na teoria da vida. Vai lá, que ela arrebenta. Que bom que tem gente que pensa, né? Eu gosto muito, entendeu? Tchau! Valeu.